Olá galera do YouTube, estamos chegando com mais uma videoaula para você. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Então inscreva-se e ative também o sininho, porque você pode ficar atualizado de tudo que ocorre por aqui. Deixe seu like e também compartilhe com seus amigos e colegas. Vamos dar sequência à nossa série de aulas a respeito do processo de elaboração do artigo científico. Nós temos aqui já disponível no canal a primeira aula, a qual nós tratamos da pesquisa, estudo, título e resumo. Dicas para pesquisar e estudar para a elaboração do seu artigo científico, além de técnicas para a constituição do título e também do resumo. A aula 2, que é a presente, a qual nós estamos iniciando a partir de agora, nós vamos tratar da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. E aí, como desenvolver cada uma dessas etapas no artigo científico. E dando sequência, a aula 3, a qual já está disponível aqui no canal também, trata da estrutura e, sobretudo, a formatação de acordo com a BNT do artigo científico, certo? Então, se você já chegou aqui até a aula 2, mas não conferiu a aula 1, vá lá, volta, confira a aula 1 e na sequência você retorna aqui para conferir a aula 2 e, consequentemente, a aula 3. Se você já conferiu a aula 1, está no lugar certo. Vamos agora para a aula 2, tratar da introdução, desenvolvimento e a conclusão do artigo científico. E aí, consequentemente, você vai partir para a aula 3 a respeito da formatação. Porém, antes, vamos fazer aqui uma recapitulada dos pontos que nós vimos lá na aula 1, né? A qual nós tratamos da escolha do tema, né? Delimitação do tema, como você achar um recorte dentro do tema que você quer tratar, para dentro desse recorte você aprofundar a sua investigação científica. Nós falamos disso lá e isso é feito por intermédio dos recortes temporal e espacial, que nós explicamos direitinho lá na aula 1. Além disso, passamos dicas sobre pesquisa sobre o tema, armazenamento das fontes que você pesquisou, né? Isso para facilitar a sua organização. Também passamos dicas a respeito de como você estudar de maneira efetiva para o processo da sua investigação científica, né? E aí atrelamos para a questão de você estudar essas fontes, anotando as principais informações que você vai encontrando nessas fontes, certo? Pois torna a sua vida mais prática. Falamos também da elaboração do título, técnicas do resumo, né? Como desenvolver o resumo de um artigo científico e também as palavras-chave, que são outros elementos fundamental aí no artigo científico. Então, todos esses pontos foram pautas lá na aula 1 que nós tratamos aqui, certo? A primeira aula da série a respeito do processo de elaboração do artigo científico. Agora nós vamos dar continuidade com a aula 2, mas para falar a respeito da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. Como desenvolver essas etapas no artigo científico. Então, já dando início aí, obviamente, com a introdução, né? O que é introdução no artigo científico? A introdução, pessoal, é a primeira visão que o leitor terá do seu trabalho, pois funciona como um convite para que venha se aprofundar na leitura do artigo daí por diante, tá? Como se trata de um convite ao leitor, a introdução deve apresentar um panorama estrutural do seu artigo de forma generalizada, tá? Olha só, atenção. Como se trata de um convite ao leitor, certo? A introdução deve apresentar um panorama geral, estrutural, superficial do trabalho. Deve apresentar uma visão completa do trabalho, certo? Porém, só apresentar o que é que o trabalho trata, mas sem fundamentar. Para fundamentar as informações é lá no desenvolvimento por diante que nós vamos tratar já já. Aqui na introdução, você só vai apenas citar, apresentar, informar o leitor do que é que o seu trabalho vai tratar. O seu trabalho por inteiro, tá? Então, como a introdução é um convite, é uma apresentação do trabalho, né, ela deve se caracterizar por um panorama que pegue desde a apresentação do tema abordado, passando pela delimitação desse tema,
ou seja, o seu foco de estudo dentro do tema, passando pelos objetivos, certo? Justificativa e até chegar lá no último parágrafo da introdução para você especificar também como o seu trabalho está dividido. Ou seja, se o seu trabalho possui 4 sessões, você vai especificar. Este trabalho é constituído por 4 sessões. Na primeira trata disso, na segunda trata daquilo, certo? Então, esse processo de apresentar a estrutura do trabalho é justamente isso, você apresentar quantas sessões o seu trabalho está dividido, certo? E especificar somente o que é que cada uma dessas sessões trata, porque isso já oferece um conforto a mais para o leitor. E no último parágrafo da introdução é o lugar mais adequado para você colocar essa informação a respeito da estrutura do trabalho, certo? Então, a introdução é justamente isso, é um panorama geral, superficial do trabalho, passando pelo tema, pelo recorte do tema, objetivo, justificativa, certo? Até chegar também às subdivisões do trabalho, que é a estrutura do trabalho. Isso é a introdução. Agora vamos ver em detalhe como elaborar a sua introdução. Bom, destine o primeiro parágrafo para fazer uma apresentação geral do tema que você está tratando, tá? Porém, de forma ampla, de forma breve. Olha só um exemplo. Se o tema do meu artigo é a propagação da dengue na cidade de Salvador, na Bahia, no período correspondente 2000-2010, neste primeiro parágrafo da introdução, eu vou falar da dengue, o que é a dengue, como a dengue se propaga. Então, ou seja, eu vou falar da dengue de forma geral. Então, é uma abordagem do tema de forma ampla, certo? De forma superficial. Somente depois é que depois de sair desse âmbito geral, eu vou sair dessa abordagem superficial para ir aos poucos enxugando e chegar ao meu recorte do meu tema, ou seja, chegar à delimitação do meu tema. Então, esse primeiro parágrafo da introdução, ele deve ser destinado a você falar de forma bem ampla do tema que você pretende abordar. Na sequência do segundo parágrafo por diante da introdução, você vai começar a especificar o que é que você quer falar dentro desse tema, que é já a sua delimitação, certo? Então, feito esse panorama geral do tema, apresentação geral do tema, essa abordagem superficial, agora eu chego para especificar o meu tema foco de estudo, certo? Ou seja, apresento o meu tema recortado, especificando o que eu vou fundamentar em meu trabalho, certo? Isso é indicado a partir do segundo parágrafo da introdução por diante, tá? Bom, feito a especificação do recorte do meu tema, ou seja, o foco que eu vou falar, o ponto que eu vou falar dentro desse tema amplo, né? Temos que prestar atenção em um fator. Você vai apenas apontar o que você vai aprofundar e não já ir detalhando tudo. Isso é lá no desenvolvimento. Aqui na introdução é somente a apresentação do que será desenvolvido, certo? Apesar de que eu vou partir de algo amplo, que é falar do tema geral, depois cair em algo específico, que é falar o recorte do meu tema, que é falar o ponto específico que eu quero abordar dentro desse tema. Temos que tomar cuidado na introdução para não fundamentar ali o que é que eu vou falar. A fundamentação disso é lá no desenvolvimento, aqui é a introdução. Então eu só vou apenas apresentar ao leitor o meu recorte, ou seja, o que é que eu vou falar dentro desse tema, tá? Então esse é um elemento atencioso na introdução. Nada de aprofundamento, mas apenas de apontar, de informar o leitor o que é que eu vou falar. Em meio a essas especificações, certo? Ainda na introdução do seu trabalho, certo? Você vai apresentar também a justificativa. É o porquê você está pesquisando tal assunto, porquê você escolheu esse ponto, esse recorte dentro de determinado tema para falar, certo? Além disso, você pode também apresentar o seu objetivo geral na introdução, que é o que você quer trazer de contribuição
com tal estudo, com tal investigação. Além disso, também pode citar a metodologia ou as metodologias adotadas para você alcançar o seu objetivo na investigação científica, certo? E o último parágrafo da introdução, como eu já falei anteriormente, você destina a apresentar a estrutura do trabalho, como o seu trabalho está dividido, quantas sessões esse trabalho está dividido, né, e o que cada uma dessas sessões trata. Porém, só citar o que é que determinada sessão trata, certo? Nada de aprofundamento. Repito, aprofundamento é no desenvolvimento do trabalho, certinho? A partir disso, você já percebeu e afirmou que aquilo que falei no início, a introdução, de fato, é um convite ao leitor continuar lendo o seu artigo, uma vez que ela apresenta toda a estrutura do trabalho de maneira superficial, de maneira breve, de maneira apenas informativa, certo? Bom, feita a introdução, é hora de elaborar o desenvolvimento do seu trabalho. Ah, Eric, mas o que é desenvolvimento no trabalho científico? O desenvolvimento, pessoal, se caracteriza pela fundamentação de sua investigação científica, tá? É no desenvolvimento que você vai trazer as discussões dos conceitos, as problematizações e, sobretudo, desenvolver o diálogo entre você e as referências teóricas pesquisadas por você. Ou seja, problematizar seu objeto de investigação com as teorias que você analisou, que você estudou. É isso que caracteriza uma investigação científica, tá? O desenvolvimento de diálogo entre o autor, que no caso é você, que é o dono do artigo, e as teorias que você pesquisou devem estar presente aí no desenvolvimento, deve compor o desenvolvimento do seu trabalho, certo? Deve ser mostrado no desenvolvimento do seu trabalho, certo? A partir do desencadeamento de discussões com as fontes, conceituações, reflexões, enfim, você consequentemente terá novas ideias, novas descobertas, frutos deste diálogo. Ou seja, são os resultados que você vai apresentar também no desenvolvimento do seu trabalho. Olha só, a partir do momento que no desenvolvimento do seu trabalho você começa a expor seu ponto de vista a respeito do seu objeto de estudo, a partir daquele tema que você está estudando, e ao mesmo tempo você começa a dialogar esses seus pontos de vista com as fontes que você pesquisou, com as teorias que você pesquisou de outros autores, você certamente, obviamente, você vai descobrir novas coisas, novos elementos, novas ideias, novas reflexões. E justamente essas novas reflexões, essas novas ideias que vão surgir deste diálogo entre você e os autores que você está analisando, são os resultados dessa sua investigação. Ou seja, são novos resultados. E isso você vai pôr no desenvolvimento do seu trabalho. E é isso que caracteriza uma investigação científica, tá? No desenvolvimento também, ao depender do seu tema, é o lugar onde devem ser apresentadas as imagens, gráficos, quadros ou tabelas, mas sempre apresentando a fonte desses itens, tá? Nunca podemos colocar em um trabalho científico, seja ele qual for, uma imagem, uma tabela, certo? Um quadro, um gráfico, sem colocar a fonte de onde foi tirado esse recurso. Se foi você que produziu, você coloca lá a fonte, coloca seu nome. Foi tirado da internet, coloca lá a fonte e o endereço eletrônico de onde foi tirado esse determinado recurso. Mas nunca coloque sem a fonte, tá? Sempre especificar as fontes desses recursos, tá ok? Na aula de formatação de artigo científico, que é a terceira aula dessa série, que está aqui disponível, eu mostro isso na prática, certo? Como deve aparecer aí essas fontes no seu trabalho, no trabalho científico, tá? As fontes desses recursos, como as imagens, enfim, tá? Assim, tendo essas explicações a respeito do desenvolvimento, agora vamos ver passo a passo de como desenvolver, é até redundante, mas faz sentido, de como desenvolver o desenvolvimento do seu artigo científico, tá? Então, primeira coisa, faça um esquema apontando qual a sequência da apresentação de sua discussão, procurando uma ordem lógica, certo?
você vai fazer um pré-planejamento, apontando, já pré-definindo, né, o que é que você vai tratar primeiro, o que é que você vai tratar depois, certo? Colocando uma ordem lógica, sequencial de desdobramento do assunto, certo? É aí, é nesse pré-planejamento que você vai verificar se o seu trabalho vai haver no desenvolvimento a necessidade de subdivisões ou não, ou seja, de subtítulos ou não, certo? E ao depender do tema, o indicado é que você divida assim o seu trabalho em seções, em subtítulos, porque torna a discussão mais organizada, facilita a sua vida e a vida do leitor e o que é que você quer passar, certo? Então, dividir o trabalho em subtítulos, em subdivisões, né, no desenvolvimento, é um elemento fundamental de organização e de compreensão por parte do leitor, certo? Do que é que você está tratando, além de facilitar também sua vida no processo de desenvolvimento do seu artigo científico. Bom, fez o pré-planejamento, viu que tem necessidade de subdivisões, já pré-planejou essas subdivisões, certo? Esses subtítulos, aí agora você, por intermédio dessas subdivisões, dessas seções, você vai começar a desdobrar o assunto de forma lógica e sequencial, certo? Desta forma, feito esse espaço, está pronto o desenvolvimento do seu artigo. Há uma dúvida muito recorrente com relação ao que colocar no final do artigo: conclusão ou considerações finais, né? Muitas pessoas se queixam disso, né? Então, sabendo a definição de conclusão e a definição de considerações finais, você certamente acabará com tal dúvida. Já trazendo a definição aí, conclusão é quando você já não tem mais a necessidade de continuar a trabalhar com tal assunto, tá? Pois se você já ficou satisfeito com o que você levantou sobre o tema, pode colocar em seu artigo a conclusão, ou seja, um fecho definitivo para o seu trabalho. Se você não há mais a necessidade de continuar a estudar esse tema e futuramente desenvolver mais trabalhos, certo? Então você coloca conclusão e dá um fecho para o seu trabalho, anunciando, né, que está parando por aí porque você já conseguiu o que era necessário, certo? Isso é conclusão. Nesse caso, você coloca conclusão, certo? Terminei minha investigação, consegui meus objetivos, é conclusão, tá? Já as considerações finais é quando, durante a sua investigação científica, ficaram ainda dúvidas que são de sua curiosidade, saná-las. Ou seja, ficaram problematizações a discutir. E aí você ainda tem um desejo de continuar em outros trabalhos a desdobrar essas problematizações. Ou seja, você tem um desejo de, com esse mesmo tema, avançar nas pesquisas, né, e desenvolver futuramente outros trabalhos. Então você coloca considerações finais, certo? Com os resultados que foram alcançados até então. Então, considerações finais quando você ainda tem um desejo de desenvolver outros trabalhos naquela mesma temática. Então, neste então trabalho, que é o artigo científico no caso, você coloca considerações finais, apontando o desejo de continuar a desenvolver outros trabalhos na mesma temática, certo? Conclusão, dei um fecho, não vou mais continuar a pesquisar essa temática. Considerações finais, certo? É adequado quando você ainda vai continuar a trabalhar com a mesma temática e, consequentemente, vai desenvolver outros trabalhos, tá? E aí, para elaborar a conclusão do seu trabalho, você vai reler o que já foi feito, né? Releia a sua introdução, releia principalmente o seu desenvolvimento, né? E aí você faz um balanço, né? Você escreve um balanço de tudo aquilo que você achou, de que as descobertas que você fez, né? As curiosidades que você foi encontrando ao longo do processo de investigação científica, certo? Tudo isso somado vai formar os resultados do seu trabalho e você coloca isso tudo na conclusão. A conclusão, ela vai se caracterizar por esse balanço, repito, geral do processo de elaboração do seu trabalho, certo? As considerações finais é a mesma coisa da conclusão, só tem mesmo aquela diferença, né, de desejo de continuidade da investigação que vai futuramente desenvolver outros trabalhos. Só essa é a única diferença.
Mas o processo de elaboração é a mesma forma, você vai reler, fazer um balanço, né, de tudo que você fez, né, de tudo que você descobriu, das reflexões, enfim, e apresentar esses resultados do seu trabalho, certo? É um balanço mesmo geral que você vai pôr nas considerações finais também, assim como na conclusão. E aí, no último parágrafo das considerações finais, certo? No último parágrafo das considerações finais, você coloca o desejo de continuação das investigações e que futuramente vai gerar outros trabalhos, certo? Porque é isso que caracteriza considerações finais, desejo de continuidade de investigação com a temática, tá ok? Mas aí, só frisando mais uma vez, tanto a conclusão como as considerações finais se caracteriza por esse balanço de tudo que foi feito no seu trabalho. E aí, tendo entendido que a introdução, desenvolvimento, conclusão e considerações finais e como elaborá-las, né, a gente passa uma dica importante para você, que é justamente você fazer todo um pré-planejamento do seu trabalho, certo? Você faça um esquema, um esboçozinho da sua introdução, faça um esboço principalmente do seu desenvolvimento e também da conclusão, anotando aí os principais pontos, né? Fazendo um esquemazinho, anotando os principais pontos que você vai desenvolver, para na hora você estar super organizado e tornar o seu trabalho mais prático e mais fácil de ser elaborado, tá, pessoal? Então, essa dica é muito importante vocês seguirem. E aqui a gente, para encerrar, a gente faz uma retrospectiva, né? A gente faz uma recapitulada, só reafirmando. Introdução, como a gente viu, aquela apresentação superficial, geral do trabalho, que é um convite ao leitor, né? Passando aí pelo tema, pelos objetivos e a estrutura do trabalho. Desenvolvimento é o lugar de você fundamentar toda a sua investigação, de desenvolver principalmente diálogo com as fontes que você pesquisou, diálogo com os autores que você pesquisou e apresentar ali os resultados desse diálogo, né, de você e o autor, do seu estudo, né? E a conclusão, assim como as considerações finais, é o balanço de todo o processo de elaboração do trabalho, apresentando aí os resultados, as reflexões, enfim. Porém, nas considerações finais, você coloca o desejo de continuidade, de desenvolvimento de outros trabalhos futuramente com a mesma temática, tá ok? Então fica aí a recapitulagem, certinho? Então, você agora que já conferiu a aula 2, vai lá para a aula 3 para conferir o processo de formatação do artigo científico. Me siga lá no Insta, tá? Desta forma que está aparecendo aqui na tela para você. Se inscreva no canal, ative as notificações, tá? Além disso, compartilhe com seus amigos e colegas, pois sua participação é muito importante para a gente continuar a desenvolver esse trabalho aqui. Muito obrigado, até mais.